vídeo anterior, nós falamos sobre a despesa do setor público relativa a pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a despesa na área pública do chamado serviço de terceiros. Tudo aquilo que uma prefeitura, um estado ou o governo federal contratam com empresas para prestarem serviço é classificado como serviço terceiro. São o serviço de limpeza pública, de varrição, coleta de lixo, a vigilância, a limpeza de interiores da prefeitura e assim por diante. Essa despesa, ela equivale a um pouco menos da despesa com pessoal, mas é uma despesa, portanto, extremamente importante. A despesa com serviços terceiros consome algo como 20 a 30% do total arrecadado. É uma despesa importante e que merece, portanto, muita atenção. São grandes contratos, em geral, que foram constituídos ao longo dos anos e muitas vezes sem uma concorrência na medida em que o contrato se encerra. Ou seja, é muito comum você prorrogar o contrato, arguindo algum argumento, e que esse contrato é corrigido pela inflação ou até acima da inflação. E se você for comparar o serviço que é prestado e tiver a curiosidade de comparar o custo desse serviço com o custo de empresas que prestam serviço semelhante, você vai ver que é perfeitamente possível de obter alguma vantagem, de reduzir o valor que é gasto com o contrato de prestação de serviço. Você às vezes vai vir, por exemplo, pegar numa prefeitura, ela tem mais de 100 contratos de prestação de serviço para vários assuntos. E se você olhar no âmbito de cada um desses contratos, você vai verificar que uma meia dúzia, 10 contratos, representam 60% a 70% do valor da prestação de serviço. Ou seja, há uma concentração de valor em poucos contratos. No caso de uma prefeitura, a coleta de lixo e varrição é a principal despesa com prestação de serviço. Ela já representa mais da metade da despesa de prestação de serviço no caso de uma prefeitura. Algumas prefeituras fazem um subsídio do transporte coletivo. No caso da Prefeitura de São Paulo, é assim, ela tem cerca de 2 bilhões de reais de subsídio ao transporte coletivo. Isso é um custo de prestação de serviço também. Se você for fazer uma gestão de contratos, escolhendo os principais contratos para serem submetidos ao crivo do mercado, você vai conseguir muitas vezes economias de 20 a 30% no custo daquilo que está sendo gasto anualmente por uma prefeitura, por um estado, pelo próprio governo federal. Eu faço consultoria na área pública e toda vez que eu vou examinar gestão de contratos, eu verifico o descaso quase que total nesse gerenciamento. Eu não estou falando só em questão possível corrupção, em que as pessoas levam vantagem por não mexer nos contratos ou por aumentar esses contratos. Eu falo até naqueles que de boa intenção estão acostumados com um determinado prestador de serviço, confiam nele, sentem que o serviço flui bem, mas não têm a coragem, não se movem para procurar melhorar isso, ou seja, negociando com o próprio prestador de serviço uma redução no custo dessa prestação ou procurando ver no mercado quais as opções que ele teria no sentido de tirar alguma vantagem para o setor público. E outra coisa interessante nisso é o seguinte: nesses contratos,
existe uma cláusula obrigatória que chama-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, quando você contrata uma empresa, você tem as regras desse contrato. E às vezes a situação acaba mudando alguns parâmetros daquilo que foi contratado. Por exemplo, você contrata uma empresa com a hipótese de que os impostos que vão recair sobre o faturamento dessa empresa sejam, digamos, de 3 ou 4%. E na prática há mudanças legais que fazem com que mude o percentual desses impostos. E é claro que isso vai mexer na questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o que a gente repara quando faz consultoria? Que é muito comum uma empresa prestadora de serviço arguir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, exigindo ou pedindo ao setor público que aumente o valor que está sendo pago porque houve as alterações A, B, C e D e assim por diante. Ocorre que quando você for examinar essa argumentação que a empresa apresenta, muitas vezes você vai ver que tem momentos em que realmente a empresa tem razão e tem momentos em que, ao contrário, o equilíbrio econômico-financeiro estaria beneficiando o Estado, ou seja, o setor público, e não a empresa, o que levaria a uma redução no valor do contrato. Eu nunca vi o setor público arguir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quem argue é sempre a empresa, mas a cláusula contratual permite às duas partes, tanto o contratante quanto a contratada, de arguir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso são algumas questões apenas dessa importante questão que é a prestação de serviços, serviços de terceiros. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.